A grande maioria das pessoas desconhece completamente a existência do conceito de modelo de negócio. Elas nem sabem que essa história de modelo de negócio existe, compreende? O sujeito trata um empreendimento como algo totalmente casual. Ah, meu pai conduzia assim, meu avô operava assim, então eu também opero dessa forma. É aquela síndrome de Gabriela. Nasci dessa maneira, vou viver dessa maneira, vou falecer dessa maneira. Porém, isso não é verdade. Não precisa ser dessa forma. Um modelo de negócio eficaz faz com que pessoas comuns se transformem em extraordinárias. Um modelo de negócio inadequado faz com que pessoas talentosas tenham desempenhos medíocres, pois o modelo é deficiente. É como se o empreendimento fosse a semente, e você planta essa semente para a árvore brotar e produzir frutos, permitindo que você lucre com a comercialização da sua colheita. O modelo de negócio é o solo. Você pode possuir uma excelente semente, mas se for plantá-la no concreto, não germinará. Se for plantá-la no asfalto, não brotará. Se você for plantá-la neste tapete aqui, não nascerá. Então você pode ter uma semente excepcional, o produto ser bom, sua ideia ser boa, você ser competente. Mas se plantar isso numa terra que não é fértil, não adiantará. O modelo de negócio determina se o terreno é fértil ou não. Então, faz muita diferença. Infelizmente, grande parcela dos empresários sequer conhece que isso existe. E eu tenho certeza disso, porque eu não sabia que isso existia, compreende? Tive que aprender na prática. Já estou na estrada há 30 anos. Em abril do próximo ano, completo 30 anos empreendendo. Então hoje, para mim, pode ser óbvio, mas não é óbvio para a maioria dos empresários. Vamos conversar sobre isso primeiro para o indivíduo saber que existe modelo de negócio. Quando caiu minha ficha que existia modelo de negócio, comecei a questionar sobre modelo. Comecei a observar de um jeito mais, sabe, como se começasse a analisar a planta baixa do empreendimento. E caiu a ficha porque montei minha primeira escola em 1995 e mais ou menos criei um desenho de modelo de negócio baseado na referência que possuía e que não era o melhor modelo, mas era suficiente para começar naquele momento. E obtive muito sucesso naquela escola. E abri a segunda, a terceira, quarta, 10ª, 20ª. Abri 24 escolas em 3 anos. Cara, inaugurei uma nova escola a cada 45 dias. E uma escola possui 400 metros quadrados. É como se fosse uma clínica. Uma escola mesmo. Então, foram 24 obras em 15 cidades do Brasil. Todas próprias, não através de franquia, entre meus 23 e 26 anos de idade. Ou seja, terminei meus 26 anos de idade com 24 imóveis alugados, com 1000 funcionários. Comecei a pensar em modelo pela primeira vez, na realidade pela segunda vez. A primeira vez, pensei quando montei a primeira escola, mas não sabia nem que estava pensando em modelo, mas estava. Já fiz uma coisa interessante, que já era melhor do que conhecia, mas não chegava nem perto do que poderia ser ainda, mas para mim estava ótimo, e obtive sucesso naquela escola. Depois peguei aquela escola que deu certo, fui repetindo, replicando o que funcionou em uma. Abri a segunda, a terceira, fui até 24. Então peguei a primeira que prosperou e repeti 24 vezes o que funcionou. E aí acontecem alguns problemas, porque a maneira de você conduzir uma escola é uma, 24 é outra. Qual era meu modelo para administrar 24 escolas? Era repetir 24 vezes o que fiz em uma. Isso não é necessariamente, isso quase certamente, uma hora vai dar problema, porque seu tempo é limitado, seu esforço é limitado, sua visão é limitada, tudo é limitado. Então, para você dar conta, depois cheguei a ter mais de 400 escolas, você tem que fazer a mesma coisa de um jeito diferente. E esse jeito diferente envolve pessoas, envolve gestão, envolve tecnologia, envolve vários fatores que naquele momento eu ainda não dominava. Então estava ali tentando fazer com 24 o que fiz em uma, 24 vezes. O que aconteceu? Óbvio, fiquei esgotado.
exausto. E o dia que pensei modelo de negócio pela segunda vez foi quando estava em Maceió. Nesse dia estava indo para Curitiba. Veja que Maceió para Curitiba é uma viagem internacional, não é? Peguei aquele voo da VASP, lembra da VASP? Voando aleatoriamente, sem previsão. Era o que significava VASP. Saí de Maceió, parei em Salvador para fazer a escala. Depois saí de Salvador, parei em São Paulo para fazer uma conexão. 2 horas de espera. Pegava o voo para Curitiba. Levava 8 horas esse voo. Quando cheguei em Curitiba e o gerente de Curitiba me recebeu, fomos jantar. Durante o jantar, recebi a ligação do gerente de Maceió. Cara, surgiu um problema aqui. Houve um professor aqui, entrou em conflito com o aluno, envolveu polícia, envolveu imprensa. Confusão, cara. Preciso que você venha aqui me ajudar para resolver essa situação. Lhe falei, cara, fica tranquilo, estou indo aí amanhã. Voltei para o gerente de Curitiba. Olha, vamos cancelar aqui. Tenho um problema ali para resolver. Vou lá em Maceió solucionar. Quando foram 7 horas da manhã, estava no aeroporto. Na realidade, meu voo saiu 7 horas da manhã do aeroporto. Acho que acordei umas 4h30 da manhã para ir para o aeroporto até chegar. Enfim, tem que chegar com aquela antecedência. Cansado. Devo ter dormido umas 3 horas, 4 horas daquela noite. Fui para Maceió, cancelei tudo em Curitiba e peguei o voo das 7 da manhã. Fui para Maceió, pousei em Salvador. O que aconteceu em Salvador? Sentei naquela poltroninha gostosinha, confortável na sala VIP e apaguei, cara. Apaguei. Devo ter dormido umas 4 horas seguidas, sentado na poltrona do aeroporto, cara. Devo ter babado, roncado, sei lá o que fiz, cara. Aquele dia deve ter sido um vexame, sei que apaguei. O problema é que quando acordei pensei, cara, onde estou? O que estou fazendo aqui? Estou aonde? Estou indo para onde? Não me lembrava o que estava fazendo e para onde estava indo, cara. Levei um tempo para entender. Depois peguei no meu bolso o bilhete e observei. O bilhete era assim, 11 horas, meu voo para Salvador, e era 1 da tarde. Algo assim, não entendi. Levei um tempo, deve ter levado uns 5 minutos que pareceram uma eternidade para entender o que estava acontecendo naquele momento. Quando entendi que estava indo para Salvador, para Maceió, me lembrei qual era o problema. E quando percebi que dormi e perdi o voo, pensei, cara, algo está muito errado, preciso repensar. Preciso pensar na vida. Liguei pro cara, disse, Márcio, meu irmão, toca aí, resolve aí. Esse conceito nasceu lá? Nasceu lá? Não sei se nasceu lá, acho que não, porque já pensava na vida várias vezes. Pensar na vida é quando você para e pensa, para e reflete. Você precisa refletir. Então, naquele momento, preciso pensar na vida, significa que algo não está na direção correta. Estava bem, estava ganhando dinheiro, o negócio estava crescendo, mas aquela situação, minha meta era ter 100 escolas próprias. Com 24 já estava dormindo no aeroporto. Com 100, o que ia acontecer? Acordar sonâmbulo, andar pela rua. Compreendeu, cara? Então não estava legal. Não estava legal. Sou um cara entusiasmado, trabalho intensamente, motivado, mas não estava legal aquilo ali. Preciso pensar na vida. Foi quando comecei a pensar na vida e foi quando fiz uma mudança muito forte no nosso modelo. Saímos daquele modelo, reestruturamos o empreendimento, fizemos franquia, reestruturamos para a editora, mudamos completamente nosso modelo de negócios e o empreendimento não só ficou muito melhor e lucrativo, como valeu quase 1 bilhão quando vendemos. Você acredita que a maioria dos empreendedores só pensa em modelo quando não está funcionando bem? Penso que, infelizmente, a maioria dos empreendedores não pensam no modelo nem quando não está funcionando, porque não sabem qual é a razão, pensam só no efeito. Não conseguem enxergar a causa do problema. Observa o caixa, por exemplo, talvez. O caixa não está bom. Ele apenas pensa assim, estou gripado, estou espirrando, compreende? Mas não sabe que aquilo ali pode ser por baixa imunidade. Aquilo ali pode ser porque está dormindo pouco. Não sabe a causa, apenas sente o efeito. Grande parcela dos empresários, apesar de serem empresários, trabalham para conquistar seu lucro no final do mês. E não há nenhum problema em ganhar seu lucro no final do mês.
contas. O problema é que um empresário que pensa como empregado do seu próprio empreendimento pensa no salário, que é o que sobra. O modelo mental dele é: preciso trabalhar, ganhar um salário e com esse salário pago minhas contas. Esse é um modelo mental industrial. Receita menos despesa, o que sobra é meu salário. Então, o indivíduo possui esse modelo mental e o modelo mental ideal do empresário não é esse. É trabalhar pelo valor do empreendimento dele e não pelo que ganha no mês. Costumo dizer que o lucro, o dividendo, é a gorjeta do empresário. O lucro ou dividendo do empresário é a gorjeta do empresário. Por quê? Porque o valor dele está no patrimônio líquido, equity. Grande parcela dos empresários, maioria não consegue nem ter lucro. 80% quebra. E dos 20% que não quebram, talvez 10% fica andando de lado e 10% tem lucro. Mas 0,1% constrói valor, constrói riqueza, constrói patrimônio líquido. Então a melhor mentalidade do empresário não é trabalhar para ser funcionário do seu próprio empreendimento, porque o modelo industrial criado na Revolução Industrial do século XIX, no final do século XIX, criou o modelo de escola que conhecemos. É um modelo de escola, um senta atrás do outro, uniformizado, sinal. É o modelo industrial. Por quê? Porque a Revolução Industrial, o início do capitalismo, trouxe a necessidade de preparar a mão de obra para a indústria, para o mercado de trabalho. Está tudo correto, cara. O mercado de trabalho é importante. Contratamos, temos vários funcionários. É importante o mercado de trabalho, mas se o empresário decidiu, por livre e espontânea vontade, não fazer parte desse mercado de trabalho, precisa ter uma outra mentalidade. O problema não é ter uma carreira numa empresa. O problema é decidir ser empresário, mas manter o pensamento, o padrão de pensamento de uma carreira do mercado de trabalho. Senão ninguém pensa no estratégico. Você tem que sair do mercado de trabalho e pensar de outra forma. Então, qual é o pensamento comum do mercado de trabalho? Vou trabalhar, vou ganhar um salário e isso vai me sustentar, pago minha despesa, pago meus boletos, está tudo correto. Então, não há nenhum problema nesse modelo. Agora, se o indivíduo decidiu ser empresário, precisa jogar um jogo diferente desse. Porque se é para ser empregado do seu próprio empreendimento, dou um conselho para a pessoa. Seja empregado de alguém, é melhor, porque vai trabalhar numa outra empresa. Vai ter o salário, não vai ter o risco. Vai ter o salário, não vai ter risco. Vai ter 13º, vai ter fundo de garantia, não vai ter o risco. Agora o indivíduo resolve ser empregado dele próprio. Então, não vai ter 13º, não tem hora extra, não tem fundo de garantia, não tem nada e ainda tem um risco. É melhor trabalhar para outra pessoa. Então, se o indivíduo decidiu ser empresário, então é melhor que faça o quê? Tenha um padrão mental diferente. Ah, mas isso só funciona para quem já é grande? Não. Você tem que ser desde o início. Ainda que você ainda esteja vendendo o almoço para comprar a janta numa fase da sua vida, e todo empresário tem essa fase, é preciso entender que estou construindo riqueza e não lucro. Vou explicar um pouquinho mais. Vamos imaginar aqui que este meu celular fosse uma impressora. E essa impressora imprime 1 milhão por ano. É uma impressora, só uma suposição. Estamos aqui falando exercício de imaginação, falando publicamente, ao vivo ainda. Imagine que o Banco Central criou um produto que seja uma impressora para imprimir dinheiro. É legal, só é um faz de conta, é só uma imaginação, exercício de imaginação. E essa impressora é capaz de imprimir R$1 milhão por ano. Por quanto o Banco Central poderia vender essa impressora? Quanto você pagaria numa impressora que imprime R$1 milhão por ano? Muito mais de 1 milhão. Quanto? Vamos imaginar aqui. Você pagaria quanto? 1 milhão por ano. Se ela está imprimindo já um bom tempo, há vários anos, e tem uma previsão de não se deteriorar pelos próximos 50 anos, no mínimo 5, 6 milhões estaria disposto a pagar. 5 vezes, 6 vezes. Mas no mínimo. Mas o Banco Central poderia vender por 10 milhões.
10 vezes. Poderia negociar, talvez pagasse também. E talvez você tentasse criar uma forma dela imprimir 1.200, melhorando o formato, ou quem sabe compraria, colocaria painel solar para não consumir energia. De repente tentaria criar alguma coisa para ela ser mais eficiente e melhorar seu retorno sobre investimento. O que quero dizer aqui é o seguinte: uma empresa que gera lucro é como uma impressora que imprime dinheiro. A maior riqueza não está no lucro. A maior riqueza está no valor da impressora. O nome disso se chama patrimônio líquido, equity. Existem várias formas técnicas de calcular o valor de um empreendimento. A mais conhecida se chama fluxo de caixa descontado, onde você projeta para frente e traz para valor presente descontado com taxa de risco, taxa de juros, custos de capital, etc. Você tem um valor que geralmente vai variar entre 7, 8, talvez até 10 vezes, dependendo do momento do mercado. Depende de várias coisas, mas o ponto é o seguinte: a maior riqueza está na construção do valor da sua impressora. A maior riqueza não está na gorjeta. O lucro é gorjeta, e gorjeta é bom. Gosto de lucro, gosto de dividendo. Quando cai ali na minha conta, geralmente mandamos no Pix. Feliz Natal! Adoro receber Feliz Natal, mas o maior valor é a construção dessa riqueza. Então, um empresário, alguém pensa, mas isso é para empresário grande? Não, acabamos de abrir um empreendimento agora, este ano, e estamos construindo o patrimônio líquido desde o primeiro dia. Já falamos com banco, já conversando com fundo desde o primeiro dia. Não é por ser grande ou pequeno, é por ter ou não ter esse conhecimento. O que acontece, por sinal, está dando show esse empreendimento. Sensacional esse empreendimento. Espetáculo. Para quem não sabe, estou falando de um empreendimento chamado Mentor League Society, que já faturou 300 milhões antes do primeiro ano completar. Espetáculo. Show. Já tem muita gente interessada nesse empreendimento, mas só foi possível pela expertise em modelagem de empreendimento. Se não tivesse expertise em modelagem de empreendimento, mas para começar a falar em modelo de empreendimento, preciso pensar, preciso desintoxicar a cabeça do empresário da gorjeta, porque ele acha que trabalha pela gorjeta. Sabe por que digo isso? Porque eu trabalhava pela gorjeta. Só fui entender esse conceito 13 anos depois, cara.